Por que ouvir histórias é tão bom? O que será que exatamente é acionado mentalmente ou emocionalmente em nós quando a gente ouve uma história? Olá, eu sou Wagner Rosafa, um apreciador do conhecimento e de histórias, e você está aqui no Memorável. Quando eu te pergunto por que ouvir histórias é tão bom, na verdade o que eu quero te perguntar mesmo é o que será que acontece dentro da nossa mente quando a gente ouve histórias. A gente tem um grande exemplo disso, que é um clássico da literatura árabe, que é conhecida mundialmente, e você provavelmente já ouviu falar, né, que são As Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites é uma sequência de contos muito envolventes, mas As Mil e Uma Noites tem como base o seguinte: havia um rei chamado Shahriar. Um dia ele pegou sua mulher, lhe traindo com um escravo de seu reino, e diante de tamanha decepção e ira, ele mandou decapitar os dois juntos. Só que o pior é que o rei ficou muito revoltado e decidiu se vingar de todas as mulheres. Então, a partir daquele dia, ele passou a se casar todos os dias com uma mulher diferente e, depois da noite de núpcias, ele mandava matar. Até que um dia, ele se casou com uma moça diferente de todas as outras. Essa moça se chamava Sherazade. Sherazade sabia do destino das outras mulheres e aplicou uma estratégia bem diferente com o rei. Assim que acabaram as núpcias, ela começou a contar uma história para o rei, seu marido. E sem perceber, o rei se pegou absolutamente hipnotizado pela história. E ela foi desenvolvendo a história, e no ápice da história, ela interrompeu, dizendo que continuaria na noite seguinte. O rei ficou num dilema, né? Porque ele já estava preparado para matar a esposa após a noite de núpcias. E se ele a matasse, ele ficaria sem saber onde é que daria aquela história. Então, em nome da curiosidade, o rei poupou a vida dessa sua esposa e esperou a noite seguinte. Na noite seguinte, a Sherazade continuou a história, só que ela ampliou a trama. Ela ampliou a trama e deu muito mais vida às histórias. Com isso, o rei ficou muito, mas muito envolvido. E, novamente, ela fez isso. E interrompeu a história no ápice da trama. E, novamente, o rei, querendo saber a continuidade da história, poupou a vida mais uma vez. E assim, ela continuou todas as noites, até completar 1001 noites de histórias maravilhosas. Após essas 1001 noites, o rei estava completamente curado de sua mágoa com as mulheres e completamente apaixonado por sua esposa Sherazade, onde viveram felizes para sempre. Essa metodologia é bastante antiga, né? Muito antes de inventarem a TV e as séries, eles já sabiam como escravizar alguém pela curiosidade do dia seguinte, ou a curiosidade do próximo capítulo. Eu vou te convidar agora para fazer um pequeno passeio numa outra área. A pergunta que eu te fiz foi: por que é tão bom ouvir histórias? Mas para isso eu vou falar contigo sobre os nossos mecanismos de percepção, nossos mecanismos físicos que possibilitam a interação com o mundo. Eu estou falando dos nossos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato. Os nossos sentidos que são as portas de comunicação e interação com o mundo. Olha o que eu vou te falar. Os nossos sentidos, além de produzir sensações sensoriais, eles, em última instância, eles traduzem essas experiências, essas sensações e as informações recebidas em imagens. Dá uma olhadinha no mecanismo da visão. Tudo começa com a luz adentrando toda a nossa estrutura ocular. Ela passa pela íris, pela pupila, pelo cristalino, retina, chega ao nervo óptico. E aí, por meio desse nervo óptico, que ele leva essa informação, essa luz que vem dos objetos externos e faz caminhar por impulsos nervosos até o cérebro. Quando essa informação chega ao cérebro, ela se transforma em imagem. Bom, a audição. A audição é gerado um som qualquer, né?
Qualquer som que eu vou gerar, isso na física é chamado de onda mecânica. É uma onda que é produzida pela compressão e descompressão do ar. Ou seja, não é possível produzir som no vácuo. Sem moléculas de ar, o som não existe. No vácuo não há som. Cenas como essa, de batalha entre naves, e esses sons só existem no cinema. E olha o caminho do som. Um objeto qualquer gera uma onda. Essa onda adentra o canal auditivo, chega na membrana do tímpano, que vibra, acionando uma cadeiazinha ossicular formada por martelo, bigorna e estribo. E cai na parte interna, na estrutura interna do ouvido, chamado cóclea. Dentro da cóclea é cheio de célulazinhas chamadas por células ciliadas. Elas que transformam essas ondas mecânicas em sinais elétricos. Da mesma forma que aconteceu com a visão, as informações serão conduzidas até o cérebro por um nervo, no caso o nervo auditivo. E é no cérebro que serão despertadas as sensações sensoriais. Afinal, a gente está recebendo os sons, né? Mas além dessas sensações sensoriais, esses impulsos nervosos vão formar o quê? Imagens. Bom, como assim o ouvido forma uma imagem? Fecha um pouquinho o olho. Pode fechar. Perceba esse som. O que som é esse? E esse? E esse outro? E esse aqui? Perceba o seguinte, não é necessário, o cérebro não fala um molho de chaves, um papel amassando, ou uma tampa de panela batendo, ou a Valdirene. Está faltando os outros 3 sentidos, né? O olfato, tato, paladar. Será que eles também formam imagens? Esses 3 sentidos têm suas percepções por contato direto. Como assim? O tato, ele depende de tocar as coisas para formar uma percepção de volume, textura, temperatura, né? Todas as informações dos objetos. O paladar, o alimento vai para a superfície da língua e os receptores dela recolhem as informações. O olfato, partículas do objeto entram em contato direto com o nervo olfatório, que leva as informações daquela partícula até o bulbo olfatório do cérebro, onde transforma tudo em imagem. Por isso que cheiros acionam emoções. Às vezes tem cheiro que transporta a gente para o passado. Você está andando na rua, de repente, pá, um cheirão lá de pipoca com groselha. Quando você menos espera, você está na saída do colégio, quando você viu o pipoqueiro. Provavelmente você, de repente, nem lembra do rosto do pipoqueiro, você vai lembrar daquela montanha de pipoquinhas vermelhas, né? Que às vezes você até esperava acabar a aula para poder comprar a pipoquinha vermelha lá. Ou seja, um cheiro te leva para aquela época, né? Isso tudo que eu estou te falando é só para dizer que os nossos sentidos são decodificados pelo cérebro a partir de informações conduzidas por impulsos nervosos, fazendo o quê? Formando imagens. Deixa eu fazer um parênteses aqui, você deve estar se perguntando, né? E os cegos? O tempo todo eu estou falando de imagem, mas e quem não enxerga? Eu vou te dar uma sugestão, conheça aqui no YouTube mesmo, um canal chamado Histórias de Cego, com o Marcos Lima. É um canal muito bacana que vai possibilitar que você conheça muito sobre o mundo, muito do mundo sob uma perspectiva de uma pessoa que não enxerga, ok? Por que ouvir histórias é tão bom? Porque uma história possui o poder de acionar em nosso cérebro um acervo de imagens mentais. E não só acionar, a gente aciona, cria, edita, colore. Ouvir histórias é tão bom porque uma história ela tem o poder de organizar nosso pensamento de tal forma que um ouvinte provavelmente não vai esquecer daqueles dados. Ouvir histórias é tão bom porque as imagens elas vão se desdobrando e criando em nossa tela mental um mundo só nosso. E nesse mundo nós somos os criadores de um filme.
E é por isso que às vezes não é raro alguém falar que lê um livro e viu o filme, mas prefere 1000 vezes mais o livro. Claro, aquilo que você leu, você criou o seu filme com as suas próprias imagens. Sherazade apenas contou histórias a seu marido. Ela não projetou imagens, ela não mostrou fotos, ela apenas contou. E por que o rei ficou tão envolvido? Porque o cérebro do rei ficou repleto de imagens e mais imagens. Histórias iluminam o nosso ser. Histórias faz com que as palavras construam cenários só nossos em nossa imaginação. E é por isso que é tão encantador, e é por isso que ouvir histórias é tão bom. E se você quiser continuar ouvindo histórias, eu conto aqui com a sua parceria para assinar o canal, caso você não tenha assinado, para divulgar esse vídeo, para dar like, porque é com você que esse canal vai para frente, ok? E a gente vai se vendo.